Olá, sejam bem-vindos. Estamos no ar com Afortunados, construindo a sua sorte. E nós temos aqui uma missão de ajudar você, brasileiro, que é fruto aí de uma escassa cultura de educação financeira, infelizmente, né? Para que você construa uma jornada de sucesso, superando os obstáculos que impedem você aí de chegar aos seus objetivos, realizar os seus sonhos, ter uma mentalidade mais abundante, e inclusive por questões aí muitas vezes de comportamento e crenças limitantes que a gente carrega ao longo das nossas vidas. E para isso hoje eu conto aqui com a participação de um PhD em Educação Financeira, ele que é presidente da ABFIM, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, é presidente da DSOP, a primeira editora do país a se tornar referência em educação financeira, presidente da Confirp Contabilidade, e hoje nós trazemos aqui o tema Educação Financeira como veículo de transformação de vidas. Bem-vindo, Dr. Reinaldo Domingos. Muito bem, muito obrigado. Bem-vindo a vocês também aqui com a gente nesse Afortunados, é assim que fala? Afortunados. Todo mundo cheio de riqueza, coisa muito boa. Fiquei muito feliz de estar sendo convidado por você, para sua equipe. É uma honra para mim estar aqui. Eu sei que você já faz um trabalho maravilhoso na área de planejadores financeiros. Eu falei, uau, vou aprender muito com essa menina, né? Imagina. Pessoal, você não sabe o que ela sabe, ela é muito boa. Fiz aqui no bastidor aqui, olha, fiquei muito apaixonado pelo trabalho dela também. Então, para mim, sem dúvida alguma, como um missionário desta área da educação, desse comportamento financeiro, venho aqui ficar à sua disposição para ver o que eu posso mais contribuir com a sua história, com a história dos nossos seguidores aqui, os nossos inscritos que falamos. Como é que é isso aqui? Inscritos, seguidores, fãs. Ou seja, temos fãs. Temos fãs. Então vamos lá, vamos crescer esse número de fãs com projetos como esse aqui, de levar um pouco mais de conhecimento, mais de conteúdos, né, para essa galera tão importante, principalmente para as famílias do nosso Brasil e fora dele também. E eu vou começar aí pedindo para você explicar um pouquinho o que é de fato a ABFIM. Sei que também tem a ABFIM Mulher, para que o público consiga entender, quem ainda não conhece esse trabalho, e a importância que ele tem hoje na educação financeira nacional. Bom, a ABFIM ela vem trabalhando já desde 2011 para 2012, quando eu idealizei uma associação brasileira, né, dos profissionais de educação financeira. Nós tínhamos já uma jornada desde 2007, 2008, quando a DSOP Educação Financeira adentrou no mercado e fez um trabalho extremamente importante para que a gente pudesse chegar a patamares importantes como esse hoje, de falar em público o que podemos levar para as pessoas. E, logicamente, a ABFIM trouxe a área política desta formatação, né? Como é que nós podemos fazer com que as pessoas, as empresas, pudessem entender que existe uma grande missão atrás de tudo isso, que é transformar vidas, que é levar pessoas e também as suas empresas a um melhor momento delas, ou seja, a sustentabilidade, a lucratividade quando falamos de empresa, a realização de sonhos quando falamos de famílias. Então a ABFIM ela tem esse propósito. E um dos grandes chavões dela, o objetivo maior, é a regulamentação da atividade profissional desses que trabalham na educação financeira. Então nós temos projeto-lei já tramitando, estamos renovando ele agora com alguns ajustes que foram exigidos lá pela Câmara de Deputados. Então a gente tem aí esse trabalho sendo feito nas bases políticas. Temos a OCDE também, lá na França, fomos bater na porta da OCDE e falou assim, OCDE, não fica só pensando que educação financeira são produtos financeiros que rege a área de riscos. Não, a OCDE amplia esse horizonte. Fizemos um trabalho pela ABFIM, eu capitaneei isso em 4 idiomas e fizemos um trabalho de 80 páginas, falando dos últimos 15 anos de atividades onde o comportamento, onde a ciência humana sobressai sobre a área de ciências exatas. E aí a gente traz o comportamento, os hábitos, as atitudes, e falamos e propusemos lá uma nova
novo conceito, ousadia. Nossa, Olha, mas tudo bem. Bacana. Já que não tinha ninguém fazendo isso, vamos fazer nós da ABFIM. Então a ABFIM tem esse propósito. A ABFIM também traz uma previdência privada. Então a gente tem uma ABFIM Prev. Por que previdência privada? Porque nós precisávamos trazer com que a sustentabilidade fosse verdadeira. Fomos na Previc, batemos na porta da Previc, fizemos um trabalho em 2019. Desde 2019, nós temos a ABFIM Prev, que hoje contempla 3 gerações. A pessoa que faz, o filho e o neto. Então nós temos aí um caminho muito próspero pela frente, além da ABFIM Mulher, além dos comitês que nós temos lá de institucional, comitê de profissionais de consórcio, comitê de previdência e seguros, ABFIM Mulher, temos agora um comitê de finanças pessoais. Como assim finanças pessoais? E temos um comitê também que está nascendo, que é de gestão de crédito. Então nós estamos pegando tanto a área de investimento, de seguro, de consórcio, de finanças pessoais, de educação financeira e trazendo isso a patamares de discussão, de desenvolvimento. E a gente se falou bastante, né, lá na CONAPREF, no nosso congresso, que aconteceu em 31 de outubro de 2023. Já temos data marcada para o próximo, 31 de outubro de 2024, com grandes temas. E a gente vai debater bastante ainda. É um tema extremamente novo no Brasil, né, educação desse comportamento financeiro. E a gente sabe que nós temos ainda muitas jornadas pela frente. Mas a ABFIM é uma realidade e hoje, conveniando com grandes players, né, a BNT, estamos em conversação com a FEBRABAN, enfim, muitas coisas novas chegando por aí. Coisa linda. Que bom que tem essa ousadia, né? O Brasil precisa disso, porque é uma ousadia para algo positivo, para o desenvolvimento do país como um todo, né? Das famílias e tudo mais. Eu acredito, a minha visão sobre educação financeira é muito clara, porque eu estudo muito sobre isso, vivo isso há muito tempo, mas eu vejo que ainda há uma certa resistência ou muitas dúvidas em relação a isso, da população em geral. Quando se fala em educação financeira, a impressão que eu tenho muitas vezes é que as pessoas que não passaram por esse processo de educação nas bases, lá nos anos iniciais, ensino médio e tudo mais, que elas não estarão aptas ou elas têm que fazer uma faculdade ou alguma coisa nesse assunto para que elas consigam reorganizar suas finanças, eu vejo, e é um mito, né? Não necessariamente uma pessoa que não passou por essa construção mais, né, de saúde financeira, ela não possa agora, nesse momento, começar a pensar nisso através de mudança de hábitos, de cursos, enfim, de diversas outras ferramentas que ela possa aprender a se reorganizar. É verdadeiro. É muito verdadeiro. E quando a gente, lógico, que aprender um idioma, aprender educação financeira quando criança é muito mais fácil do que aprender quando nós estivermos aí com a nossa idade já mais... Nossos 30 a mais. Suzy, eu diria que depois dos 14 anos... tudo fica muito difícil para você inserir qualquer tipo de conhecimento novo, né? Hábitos, comportamentos, se faz desde a tenra idade. Lá, 2 aninhos. Nós estamos indo para 1 ano agora, de educação financeira. Nós estamos tendo material para 1 ano de idade. Que bacana. 2, 3. Até 10 anos é muito bom fazermos com que a criança adentre com esses conhecimentos. Mas aí nós temos um divisor de águas, por isso a ABFIM existe. A própria DSOP Educação Financeira tem isso lá desde a sua origem, trabalhar fortemente quem são os multiplicadores disso. Aí nós vamos buscar a academia, óbvio, né? Vamos falar assim, como é que nós vamos ensinar educação financeira para uma criança se o interlocutor principal é o professor que está totalmente enrolado financeiramente? Perfeito. Ele não aprendeu quando criança. E nem na sua jornada acadêmica também não aprendeu. Então nós temos aí um divisor de águas muito importante. O eixo principal do nosso trabalho está no professor, na professora do ensino básico e do infantil. Eu estou falando de infantil, maternal, subindo os degraus para o comportamento lá
primeiros anos iniciais ali, anos finais do fundamental ali, e depois vamos para o médio. O médio é mais difícil ainda, então já começa ali, até 14 anos, a gente consegue inserir bastante informação e consegue se fazer com que essas professoras, primeiro, coloque a máscara de oxigênio de educação financeira nelas. Como posso ensinar algo que eu não aprendi e muito menos pratiquei? Perfeito. É quase impossível. Então nós temos um desafio muito grande. E aí, quando adultos, nós temos hoje graduação em educação financeira, um tecnólogo, nós temos pós-graduação em educação financeira, nós temos mestrado, nós temos doutorado, todos reconhecidos pelo MEC. Então, existe só que o adulto, ele precisa querer. Você sabe disso, que mudança de comportamento em gente grande requer é a mesma esforço, coisa, aquela né? árvore já gigante, com um tronco desse tamanho, e você querendo falar assim, vou envergar ele para cá. Leva anos, às vezes. Sim. Porque é uma mudança radical de posicionamento, onde o dinheiro é o meio, que nunca foi explorado como um meio, e muitas vezes são como fins, e aí nós temos um desafio. E é muito bom esse desafio, porque eu vim na Terra para fazer isso. Acho que é minha praia, olha, né? o olhinho chega a brilhar aqui, ó. É verdade. Que bacana. Não é É gostoso? legal ouvir falar com amor, assim. É uma missão. É uma missão. Eu sou missionário mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, mas a DSOP Educação Financeira é uma empresa com fins lucrativos? Sim, ela é. Eu não. Eu não tenho prolabore, eu não tenho lucro dela, eu não tenho direitos autorais, nenhum livros com mais de 150 livros escritos meus. Então eu dou totalmente a minha entrega a esse universo. Assim eu faço também na ABFIM. Então para mim é muito fácil falar, porque eu estou independente financeiramente. Vivenciei uma metodologia que só descobri depois que eu escrevi o primeiro livro, Terapia Financeira. Então eu vivenciei a independência financeira. E aí nasce uma metodologia. Nós precisamos tomar muito cuidado com as metodologias. Eu criei uma metodologia. Ninguém cria metodologia. Essa lâmpada está acesa porque teve alguém que errou muito para tentar fazer ela um dia ficar acesa. Assim é a metodologia. Vivenciar o tempo faz com que isso aconteça de uma forma sistêmica, que um dia você coloca no papel e fala assim, nossa, eu tenho um método, um jeito de fazer com que as pessoas possam também alcançar aquilo que você alcançou E replicar, um dia. né? Esse é o segredo. Não se ensina sem método. Aí é o grande, né, desafio. Porque não é dica. É orientação. A dica não ela às vezes ela apaga um incêndiozinho, né? Mas ela não Mas constrói não resolve, nada. ela não vai construir. resolve. Então acho que é bem nessa linha, né? Vou aproveitar que foi comentado sobre livros. Eu ganhei um presente aqui muito especial. Empreender vitorioso com sonhos e lucros em primeiro lugar. Será devorado, com certeza. Esse livro é uma obra acadêmica, na verdade, foi do meu pós-doutorado nos Estados Unidos, na Florida Christian University, onde eu tive o prazer de alcançar. Eu fiz meu mestrado lá, meu doutorado lá e meu pós-doutorado lá também. E a gente traz nesse livro algo muito bacana, que é trabalhar as duas grandes empresas da nossa vida, a família e o negócio. E a gente mostra que no negócio precisa mudar o DRE, que a gente pensa lá, faturamento, menos coisa. A gente muda tudo. Isso eu fiz durante toda a minha história empreendedora. Então eu trago toda essa experiência, também vivenciada, que se transformou numa metodologia chamada ENVI, Empreender Vitorioso. De outro lado, a gente traz a empresa família, que é a metodologia da SOP, que traz sonhos, em primeiro lugar, no negócio, lucro. É muito legal, porque ele traz e desmistifica o empreendedorismo que nós achávamos que era só aquele que abria empresa. Então a gente quebra esse paradigma também. Eu não vou falar não, deixa esse spoiler, deixa você ler, depois você fala nos seus próximos programas aqui. Deixa eu aproveitar esse gancho agora, falando em famílias e em CNPJ, né? Tem alguns dados que eu andei olhando e pesquisando muito sobre... Porque quando a gente fala de finanças, a gente fala de sentimentos também. Porque uma pessoa que está passando por uma situação complicada, negativada, com dívidas, com total descontrole, normalmente essas pessoas, e eu já passei por isso, então fui prova viva de que acontece,
chega um ponto que a mente humana ela fica tão transtornada, você quer tanto resolver aquilo, não sabe para onde correr, onde pedir ajuda, e aí isso se reflete no problema de insônia, problemas muitas vezes de crises de ansiedade, que é um retrato hoje alarmante no Brasil. E reflete também na baixa produtividade no trabalho, porque a pessoa não consegue se concentrar. Fato. Então, está tudo interligado, Sim, né, sim. Reinaldo? Totalmente. Não tem como desvincular a pessoa do CNPJ. Não, porque, então, por isso que a gente fala, na verdade, nossa empresa família já é uma empresa, né? Você, quando foi gerido, geralmente nos tradicionais, eu casei com alguém, nasci, eu casei, quando meus pais casaram, tiveram uma certidão de casamento, ou até se juntaram numa conciliação ali. Depois nasceu, tem uma certidão de nascimento, então eu estou criando para a primeira filial. Filial, Ótimo, adorei. A primeira filial tá ali, né? E depois, logicamente, essa filial vai se tornar depois uma nova empresa, que é a Conciliar novamente. Amanhã eu vou ter outras subfiliais, que são os netos, e aí você vai criando tudo isso. Mas também tem a ruptura, que é o distrato de tudo isso, que é uma separação, um divórcio. Olhe para o lado da empresa. Eu tenho uma constituição de uma pessoa jurídica, eu tenho lá um trabalho que eu vou fazer, que é um contrato social, se eu quero ter um sócio ou não, pouco importa. E depois eu quero, se eu não quero mais esse sócio, eu posso destratá-lo. Se eu vou abrir uma filial, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Evandro, que está abrindo uma filial agora aqui no estado de São Paulo. Isso. Então, ele está criando o filho dele, que é a filial. Mas amanhã, se não der nada certo, ele vai destratar e vai fechar o negócio. Exatamente iguais. As duas empresas, família e negócio, correm juntas. E os hábitos que eu adquiri na família são aqueles que eu tive vivenciado com meus pais, com meus avós, com a minha família, com meus tios, meus padrinhos. Esses não tiveram nenhum tipo de ensinamento de educação financeira. Então, ele leva para cá, para essa outra empresa, todo esse analfabetismo financeiro e vai ter problema. Lógico que vai ter problemas. Por isso a gente trouxe o Empreender Vitorioso, para fazer esse equilíbrio entre o ser e o ter. Aqui eu sou, aqui eu tenho, aqui é lucro, aqui é sonho. Ah, lindo Sensacional. demais, né? É bonito Sensacional. demais, né? É. E não só bonito como Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa né? para você. A Suzy é sensacional. Ah. Vocês não conhecem a Suzy no bastidor. Eu aconselho você vir aqui, ó. Não sei que você Tomar um especialidade. cafezinho. Vem tomar café aqui, porque o café também é muito bom. Então, venha para cá. Imagina. Vamos lá, então, como você fala muito sobre essa relação empresa, família, que é crucial, não tem como desvincular, e eu já estou louca para ler o livro, vou sair daqui já lendo ele. A gente tem um cenário hoje não comum nas empresas, mas na Conapref eu tive o privilégio de conversar com muitas pessoas, inclusive com representantes de RH de grandes empresas de São Paulo e Grande São Paulo, que estavam presentes justamente para poder disseminar isso dentro das empresas. Seria esse o caminho de uma mudança mais em massa, esse trabalho dentro das organizações, puxar a responsabilidade para o setor privado da educação financeira? Sensacional sua observação, porque nós tivemos muita atenção para com as escolas. Eu participei, inclusive, falando de escolas, em 2016, da audiência pública junto com o MEC, lá na Câmara de Deputados, uma audiência pública onde nós falamos, o MEC, nós precisamos entrar com o tema educação financeira, que ainda não seja uma disciplina oficial, mas seja transversal. Em 2017 foi promulgado, então a gente participou diretamente, a Befinha participou diretamente, eu participei diretamente da Base Nacional Comum Curricular. Então, que é através dos projetos ali do novo ensino médio, né? Aí a gente foi para cima, para entrar com o tema no ensino básico mesmo. E foi promulgado em 2020, o tema é obrigatório para todas as escolas públicas e privadas do ensino básico a ter e trazer o tema educação financeira. Então a gente percebe que na parte educacional a gente está caminhando bem. O certo seria uma disciplina oficial, sim, como matemática, português, sim, mas ainda estamos longe disso. Torcendo para que isso chegue um dia, A gente está com um projeto para isso. Vai acontecer. Bom, quando a gente mergulha no mundo da empresa, do negócio, das CNPJs, dos RHs, a gente fez muito e faz muito trabalho hoje nas empresas onde os nossos
sócios executivos da marca DSOP, que chamamos de franqueados também, são aqueles que são os terapeutas financeiros, são os educadores financeiros, que vão ministrar palestras, que faz programas de educação financeira nas empresas. Temos um projeto maravilhoso na Vale do Rio Doce, por exemplo, desde quando teve a ruptura de Brumadinho, da represa. A gente trabalhou já mais de 4.500 famílias, levando a terapia financeira para essas famílias. Junto com a indenização que elas iam receber, nós preparávamos para que ela entendesse que ela já pudesse até estar independente financeiramente. Então você tinha 2 resgates ali. O da vida, da continuidade, daquele trauma, mesmo com pessoas que saíram, né, perderam vidas, perderam pessoas importantes nas suas vidas, mas aquelas também que de alguma forma foram atingidas, né? Então essas pessoas estão sendo trabalhadas até hoje, prorrogaram o nosso contrato para 2028, para que a gente pudesse continuar com as famílias outras atingidas, para resgatar, primeiro, a autoestima, segundo, o modelo da vida. A vida continua, nós perdemos, mas nós não deixamos de ser um ser humano. E já fizemos muitos atendimentos. Então, a terapia financeira são encontros que faz com aquelas famílias. Na época presencial, depois passou para online, agora está voltando semi-presencial e também online. Onde a gente resgata tudo isso. A empresa Vale do Rio Doce, com todos aqueles problemas que ela teve. E quem nos indicou foi a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ou seja, a DSOP hoje é uma empresa muito referendada para que os profissionais pudessem atender. Então, dentro das organizações, nós temos os programas corporativos. Ah, é lindo, porque você faz uma trilha. Não dá para você chegar lá e falar assim, eu vou fazer uma palestra na empresa e vai mudar todo mundo. Mentira, não muda ninguém. Vai startar, é importante. Algumas vão realmente mudar, não passa de 5% quem muda. Mas aquelas que não mudaram, falam, eu preciso tomar uma decisão. Aí ela pode ir para um workshop, pode ir para uma mentoria, ou até uma terapia financeira em 10 encontros, ela muda a história da vida dela e da família dela. Então nós temos esses produtos que embarcam dentro da esteira de um programa de educação financeira nas empresas, o que é muito importante. E não vem só com isso, não. Vem com a plataforma streaming Deflix para a família, vem com jogos, brinquedos educacionais para as crianças junto com os pais. Que bacana. Aí você começa a entrar numa seara que realmente vale a pena. Nós temos um case muito importante, a OAB do Estado de São Paulo, tem uma esteira de educação financeira. Ela ia entrar com crédito consignado e falou assim, vamos fazer um trabalho primeiro para falar se o crédito consignado é legal ou não. Acho que você viu isso na Conapref, que a própria, né, a nossa Daniela Magalhães, doutora Daniela Magalhães, que explanou muito bem. E nós salvamos muita gente de fazer um crédito consignado só por fazer um crédito. Não que o crédito consignado era ruim, ao contrário. Ele ajuda desde que você tenha consciência de que você vai ficar afetado diretamente na sua fonte do seu salário. E aí as pessoas ou deram um passo para trás ou fizeram com consciência. É isso. Isso é educação financeira. Aí nós já estamos na 3ª fase lá na OAB. Agora as pessoas estão tendo outros conhecimentos até chegar também junto ao Deflix, que é a Deflix, que é a plataforma streaming, que pega a criança de 2 anos e vai até 102 anos. Está endividada, equilibrada, investidora? Qual o seu perfil dentro da Deflix? A criança, o jovem, o adulto, a família aprendem de forma de entretenimento, que são séries que se transformam até mesmo em temporadas, que tem no mínimo 10 episódios. Olha, todos em libras também, todos em legenda em inglês, português e espanhol. Então é um trabalho muito bem arquitetado, né, que a DSOP faz hoje, junto aos seus profissionais de frente, que são os franqueados, que estão espalhados do Brasil e fora dele também. Sensacional. Nas empresas, o que é muito interessante. Aí nós vamos ter mais trabalho, porque o adulto demora mais. Sim, sim. Até pela complexidade da vida adulta, né? Todas as preocupações, o trabalho, é o filho, é o cachorro. Aquele celular que fica toda hora tocando para você, compre. Não precisa nem ir na loja mais. A gente fazia, né? Essas ações. Não vá com o seu cartão de crédito no shopping. Hoje você não precisa ir. Você vai com o seu celular, você vai comprando tudo. Vai sair sem o celular. Você não precisa nem casa. sair. Você está na sua casa, deitado, tranquilo, você está lá, né? Tem um ponto que me chamou a atenção agora em tudo isso, em relação a essa ação toda que foi feita depois em Brumadinho, e sensacional, parabéns. Sensacional essa ação toda de educação financeira, de conscientização. E eu acredito que esse seja o ponto-chave
da mudança, é a conscientização. A gente vê algumas ações, como teve o Desenrola agora, que é o projeto do governo federal, mas não se vê uma mídia tão pesada, uma atenção para a parte dessa conscientização. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a essas ações que eu considero, sim, que são muito importantes, né? Essas ações de governo federal e afins, para trazer ferramentas e possibilidades para que as pessoas se reorganizem, limpem seu nome, né? Que é uma preocupação aí de todo mundo. Mas quando isso não vem atrelado a uma conscientização, a uma educação financeira, o problema se torna a curto, médio prazo ainda maior. Estas ações por parte do governo é de parabenizar, sem dúvida alguma, a gente sabe disso. Mas elas combatem efeito, elas não combatem causa. Perfeito. Onde está a causa do problema? Está no analfabetismo dessa sociedade. E quando a gente olha 70 milhões de brasileiros inadimplentes e endividados, são 95% da população brasileira, porque quem compra num cartão de crédito é endividado. Então quer dizer que dívida então não é ruim, não é ruim? Dívida é uma dádiva. Eu vou falar para aquela câmera agora. Dívida é uma dádiva. Se você souber usar o endividamento a seu favor, ele alavanca a sua história, a sua vida. Assim como nós falamos no consórcio, que às vezes as pessoas criticam o consórcio. O consórcio é uma dádiva também, que leva a pessoa a realizar sonhos, está carimbando já os sonhos ali na cara do gol. Então a gente tem algumas questões para serem discutidas que são importantes. O governo, quando traz um Desenrola Brasil, ele nada fez diferente do que já existe o Limpa Nome, que o Serasa faz, Boa Vista faz já há muitos anos, né? Mas o Desenrola Brasil ele veio com uma conotação, falar assim, eu vou limpar o nome de todo mundo, né? Desenrola Brasil vai ser a salvação. Não é porque as pessoas não têm. Ela vai fazer uma negociação de uma dívida, seja de 5 mil, seja de 20 mil reais, e quando ela faz esse alongamento para 60 meses, ela joga dentro dos próximos 60 meses uma prestação. Mas como ela pode entrar com uma prestação nova se ela não está equilibrada, se ela não está estruturada financeiramente? Então, a tendência, e já está acontecendo, pessoas que já fizeram o Desenrola Brasil e já voltaram a ser inadimplentes novamente. Por quê? Porque não houve nenhuma preocupação. Ah, não, vai lá, faz um cursinho. Quem disse que um cursinho vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Ele só vai fazer uma chamada de atenção, mas a pessoa quer mesmo é limpar o nome dela para que ela possa voltar a comprar. E quando ela volta a comprar sem a estrutura dos próximos meses, com o seu orçamento financeiro estruturado, enxuto, família já conscientizada, que também não fizeram nenhuma atenção a isso, porque não é a pessoa, o provedor. O provedor, às vezes, até ele segura. Não, eu estou muito educado, eu não gasto mais do que eu ganho. E a sua família? Ela gasta mais do que ganha, porque ela não está nem conectada com você. Não existe educação, vou falar para você, não existe educação financeira individual. Existe educação financeira familiar. Se a gente colocar isso na mente, a gente vai ter que trabalhar fortemente a família. Por isso nós estamos nas escolas e nas empresas. Porque as empresas precisam educar os pais, que são os provedores, e as escolas, os nossos filhos. Aí a gente vai conseguir equilibrar essa questão para os próximos anos. É um trabalho longo, muito árduo, porém, o Desenrola Brasil chama-se a atenção, é um projeto audacioso, fala-se em anistia de alguma parte, até R$1.000, não adianta anistiar. Eu vou voltar com o mesmo problema. Então, assim, a gente aquela velha história do dar o peixe e não ensinar a pescar, não é? Eu dei o peixe, mas não ensinei a pescar. Então, a grande massa do brasileiro vai voltar, já está voltando a se tornar de novo inadimplente. Então, a gente tem um desafio, talvez não seja nessa minha vida aqui, né? Eu vou falar para você, talvez não seja nessa minha vida. Talvez da Suzy sim, porque ela é muito mais jovem que eu. Não é muito, então, não. É uma menina, tem no máximo 29 anos aqui. Mas eu já posso falar que tenho o dobro de idade dela, certamente. E eu posso afirmar que não será nessas gerações aqui, do meu filho, nem talvez do meu neto. Nós temos aí pelo menos uns 20 anos pela frente para decodificar tudo isso, organizar tudo isso,
sair daquela força só de querer vender produto e sim de conscientizar as pessoas. A gente não é consultor financeiro. O educador, o terapeuta financeiro, ele orienta a pessoa a ter autonomia das suas atitudes para que ela possa realmente resolver a vida dela, a vida da família dela, no que se refere ao dinheiro. Já a consultoria é: dá aqui os seus números que eu te falo o que você deve fazer. É igual o agente de investimento, que é muito importante a gente ter. Sim. Eu também tenho. Eu não sou bom em investimento, não é essa a minha praia, mas eu tenho parcerias gigantes com os agentes de investimentos, com as corretoras, que são maravilhosas, né? Você pega as grandes, são players maravilhosos. Só que é o seguinte, estas pessoas significa que estão investindo, significa 5% do total de brasileiros. E os outros 95%, onde ficam? Então nós precisamos olhar para essa base que está sofrível, né? E que precisa realmente de um berço para poder falar: poxa, eu preciso acalmar aqui, organizar, criar todos os elementos necessários para se educar financeiramente, construir esse alicerce que não foi construído lá quando a Terra Idade iniciou. Cada nossa jovem há mais tempo aí, que somos nós, estamos cada dia mais com mais idade. Essa questão da educação financeira dentro das famílias é um pouco mais complexo, né, Reinaldo, por questões culturais. Quando a gente fala de uma mudança estrutural, nós estamos falando de uma mudança de comportamento e uma mudança de cultura. Então, eu cresci, a maioria dos brasileiros cresceram em famílias onde se discutir dinheiro dentro de casa ou não era permitido ou era algo muito agressivo, dinheiro ofensivo. Sujo, né? Dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo, só tem dinheiro quem faz algo ilícito, ilegal. Quem é honesto, trabalhador, não cria fortuna. Então foram se criando essas crenças limitantes ao longo de gerações, né? Uhum. E eu acho que esse é um ponto muito importante que você traz, que é discutir dentro de casa, nas famílias, porque não adianta o provedor segurar, ter consciência sobre os gastos e o resto da família ali exercendo aquela pressão toda de gasto, né? Provérbio 17, versículo 16, está na Bíblia. De que serve dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? É mais ou menos assim, a gente não aprendeu que o dinheiro é um meio. A minha trajetória, né, dessa minha experiência vivenciada, tudo nasceu de um sonho, né? Eu tive um sonho de ter uma bicicleta com 12 anos e eu tinha dois caminhos: ganhar a bicicleta, impossível, meus pais ferroviários, avós ferroviários, então não tinha a menor chance. Bom, tudo bem. O que eu fiz? Eu fui saber quanto custava a bicicleta. Eu vou saber, custa X valor, tá bom, outra moeda na época. E como é que eu posso ter essa bicicleta então? Roubando eu não ia fazer, porque meus pais me deram bastante educação em todos os sentidos desse caráter, desse ser que a gente hoje é. Então sou muito grato a eles, né? Meu pai, Aparecido Domingos, minha mãe, Maria Dias de Oliveira Domingos, o senhor desprevenido e a dona Previdência. Meu pai era desprevenido, minha mãe era a dona Previdência. E está no meu livro Menino do Dinheiro. Está no meu livro Menino do Dinheiro. Aliás, você deve, né, ler a coleção toda do Menino do Dinheiro. É linda, né? E hoje está em milhares de escolas, né? Então, meus pais não podiam me dar isso. O que eu fiz? Eu fui saber quanto custava e fui achar um caminho, um meio, que só poderia ser trabalhando. Aí o empreendedorismo. Eu vou trabalhar, vou empreender. Isso jovem. Vou empreender o quê? Horas. Vou empreender tempo. Nesse livro tem 5 fundamentos importantíssimos para o empreender vitorioso ser realmente o que ele precisa ser, né? Como gente, como ser humano. Então eu fui vender algumas horas minhas, eu estudava na escola pública de manhã e à tarde eu achei um camelô e fui lá trabalhar para esse camelô. Ele não queria muito no começo, porque ele achava que não podia nem pagar nada. Eu falei: não, o senhor pode, o senhor fecha para ir no banco, eu posso ficar aqui. Insisti, perseverei e falei: vou lá. E ganhei algum dinheiro com isso. Em 10 meses eu fui lá naquela loja e comprei o meu sonho, realizei o meu sonho. E quando a gente faz isso, tem tudo a ver com o que a gente pregou na minha história de alcançar a independência financeira aos 37 anos de idade. Foi aí que tudo começou. Quando eu vim para São Paulo, eu morava em Casa Branca, minha família, interior de São Paulo, 230 quilômetros de São Paulo, Casa Branca.
E eu falei, eu quero ir para a cidade grande, porque lá tem faculdade. Aí fiz meu técnico em contabilidade em Casabranca, fiz o meu exército em Casabranca, que era tiro de guerra, aprendi disciplina com o exército, sim, aprendi, porque é importante a gente ter disciplina nas coisas. Mas eu posso ser disciplinado fazendo coisa errada também. Então, a disciplina não é tudo isso que a gente pensa que é, né? Às vezes as pessoas falam assim, para você ser educado financeiramente, você tem que ter disciplina. Cuidado, eu sou disciplinado a fazer errado sempre. Eu também posso ser disciplinado a fazer coisas erradas, né? Então, toma cuidado. É uma escolha. Toma cuidado, são escolhas. E aí, depois, eu tive um sonho que não era tangível, que não era material, de vir para São Paulo, cidade grande, estudar, trabalhar. Mas eu já tinha. Quando eu cheguei em São Paulo e morei 10 anos em pensão, eu já tinha dinheiro para viver quase 10 anos em São Paulo, sem necessidade de trabalhar, sem necessidade de... pagando meus estudos, morando em algum lugar. Mas eu fui morar numa pensão porque eu queria ter um custo baixo. Porque eu estava iniciando a minha jornada profissional, minha jornada empreendedora. Fui ser auxiliar de contabilidade na Santa Efigênia, que é o centro de São Paulo antigo. Cheguei na Estação da Luz, naquela... Você não conhece, não lembra nada disso, você é muito jovem. Na Estação da Luz em São Paulo, então era muito diferente, São Paulo. E aí eu fui morar numa pensão e gastava muito pouco. E continuei fazendo com que os sonhos fosse meu elo principal. Trabalhar por dinheiro é um dos crimes capitais do ser humano. As pessoas querem, às vezes, até ser acumuladoras de dinheiro, que é uma doença. Não muda nada. Acumular dinheiro, acumular objetos, a doença é a mesma. Então a gente precisa entender que nós precisamos acender essa luz que está dentro da gente, que são os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas necessidades. Quer uma necessidade melhor do que independência financeira? Que não é liberdade financeira, porque liberdade você sempre teve com o dinheiro, gastou, ganhou, fez o que quis. Estou falando de independência, ápice. Legal isso, né? Muito é bacana. Onde um dia eu troco renda ativa da venda das minhas horas, que eu faço, para uma renda passiva que eu não preciso mais vender horas. Aconteceu com 37 anos e eu faço disso uma prática. Dos meus 40 anos para cá, eu não tenho remuneração de venda de horas. Eu dou as minhas horas. Olha que sensacional. Isso é o sonho de qualquer pessoa. Eu ensino. A gente ensina isso. E ele ainda ensina como fazer isso. Fez e ensina como fazer. Mas esse é o melhor. Poderia não fazer nada. Não. Poderia estar viajando estar na beira mundo. da praia fazendo nada, vivendo de renda. Poderia. Com certeza. Desde os meus 37. Não, eu acho que nós somos seres humanos que precisamos multiplicar. Qual será o legado seu? Qual o seu legado? O que você vai deixar efetivamente na Terra é o total, né, prestígio que você vai ter, que é o seu legado maior. O que é essa pessoa? Que cara sou eu, né, que vou deixar? Porque eu tenho absoluta convicção. Tudo que nós temos hoje, nossa casa que moramos, nosso carro que nos desfrutamos desse ir e vir de liberdade, de todos os objetos, de todo o nosso dinheiro, isso tudo é passageiro. Isso eu falo que é posse provisória. Primeira vez que eu falo isso numa mídia assim, bem, né? Vou focar. Tudo que você tem não é seu. Você tem provisoriamente. Porque o dia que você fechar os seus olhos e passar para um outro estágio da sua vida, um outro momento da sua história, que é nós morremos, nós deixamos essa terra e partimos para uma outra dimensão, aquele momento eu estou transferindo para algum lugar esse meu bem que eu achava que era meu. Na verdade, eu discuto sempre isso. As pessoas não têm absolutamente nada fixo e permanente. Tudo que nós temos é provisório. Então não posso, então não vou querer minha casa. Claro que sim, você pode ter comodidade e fazer esse viver, você e sua família, no melhor, no ápice, no melhor da qualidade. Mas é claríssimo que você não levará absolutamente nenhum centavo do que você acumulou, seja de bens móveis, imóveis, seja de ativos, grana e tudo mais. Lembre-se disso. Por isso que eu faço isso. Eu estou devolvendo para a sociedade, né, de uma forma de doação. O meu conhecimento, a minha passar para as pessoas, esse multiplicar, porque um dia essas pessoas vão olhar para nós e falar assim, nossa, que legal, aprendi que isso é possível. E quem sabe você seja o próximo missionário a levar esse conhecimento
sem querer dele remuneração. Seria o top, o ápice. Com certeza. Por mais pessoas assim no Eu mundo, estou né? romântico aqui hoje, né? Tá inspirado, tá uma Você maravilha. me inspirou, Suzy. Essa equipe aqui, ó. Tal. Essa equipe é boa, hein? Equipe Eles boa, são hein? ótimos. Gente, recomendo. Tem um pensamento que sempre surge quando eu vou falar sobre liberdade financeira ou não liberdade financeira, vamos lá. Eu já estou educando a Suzy. Ele já está me educando, reeducando aqui. Mas você pode continuar falando, eu só tenho uma defesa diferente. Mas foi uma defesa sensacional, muito esclarecedora. Quando nós falamos em buscar ter reserva, o básico, né? Reserva de emergência, para situações de imprevisto, conseguir ter uma renda passiva para que você realmente possa escolher ter mais... Aí sim, escolhas. Escolhas de fazer aquilo que realmente faz os olhos brilhar, né? Às vezes, muitas pessoas trabalham naquilo que elas não têm amor por aquilo, né? É meio que um sacrifício estar indo para aquilo diariamente. Que elas consigam se reestruturar para ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, melhor, com mais qualidade de vida. Então, ao mesmo tempo que se almeja, e aí é uma pergunta para ver qual que é a sua opinião. Ao mesmo tempo que se almeja chegar a esse ápice de ter conforto, saúde, segurança e não ser um dependente de dinheiro, também precisa se pensar, nós temos o hoje, né? Temos só o hoje. Vivemos intensamente o nosso hoje. Só temos o agora. Hoje nós tivemos o milagre de Deus. Exato. Ele fez com que a gente acordasse, Exato. abrisse nossos olhos, fizéssemos aquela oração de agradecimento, né? Se não fez, faça. Todos os dias. Porque é um milagre, você é o milagre. Isso é uma boa dica. Isso é um milagre Façam de Deus. isso, acordem e agradeça a Deus, né, por mais um milagre que Ele está operando em sua vida, de dar a vida para você. Porque você poderia não ter acordado e não estar mais aqui. Por isso que é muito importante você, ao dormir, agradecer e perdoar, né? Pedir esse perdão a Deus por tudo que você fez que não é tão legal às vezes, mas é importante. E quando você acorde, você agradeça esse milagre que Deus está te proporcionando. Porque se você vier com consciência, né, olhando para a vida de uma forma muito mais leve, vai ser muito legal essa jornada que a vida vai te proporcionar. Com certeza. Legal isso, né? Com certeza. Você falou de uma coisa importante que... Posso Com colocar? certeza. Você falou de uma Com coisa de certeza. falar que as pessoas trabalham, às vezes, em alguma coisa que não é exatamente o que ela gostaria de trabalhar. Sim. Né? E todos nós começamos assim, né? Eu comecei como auxiliar de camelô, talvez não fosse meu primeiro emprego, mas foi meu primeiro trabalho. Depois eu fui auxiliar de contabilidade, depois fui assistente, depois fui gerente, depois tudo isso aconteceu na minha história. Aí eu só troquei o CLT por um contrato social, por isso que somos todos empreendedores. Quem falar que jovem aprendiz não é empreendedor, repense, porque ele vende horas também, ele tem somente um contrato que é CLT e o dono daquele negócio tem um contrato social que é o Prolabore que ele recebe. Esse jovem recebe salário, mas os dois vendem horas. Outro conceito que está dentro do empreender vitorioso que vai matar aí muitas conexões que falar que empreender é só abrir uma empresa. Isso não é uma verdade. Mas na vida você vai trabalhar pela necessidade, muitas vezes, e não com o prazer de trabalhar naquilo que você gosta. Eu construí esse caminho. Eu trabalhava em alguma coisa que me dava a necessidade, né? Eu tinha necessidade de ter o dinheiro, porque eu empreendia daquela forma. Estudei para fazer melhor. E depois, foi chegando um momento, eu falei assim, puxa, com 40 anos, eu quero fazer uma mudança de rumo. Eu era contabilista. A Confirp é uma excelência. Ela se tornou de uma empresa que tinha um funcionário numa garagem, luz de mercúrio, telha de amianto, é uma coisa antiga. Você pesquisando na internet, você vai saber o que era isso. Um colaborador numa garagem. Eu transformei essa empresa junto com todos que trabalham nela, na maior e mais respeitada entre as 5 melhores do Brasil. Uma empresa que tem 350 colaboradores, uma empresa que tem 1.500 clientes, sustentável há 37 anos. E ela tem muito do que eu escrevi no meu Empreender Vitorioso, porque eu pratiquei aquele DRE que você aprendeu, contabilista, você administrador, você economista, você até mesmo
consultor financeiro, se você tem o DRE no tradicional modo, leia Empreender Vitorioso e muda radicalmente o seu DRE. Também não vou falar qual é aqui, vou deixar você ler. E tem na série Deflix, dentro da Deflix, da série do deflix.com.br, tem lá dentro, a segunda temporada já foi lançada do Empreender Vitorioso. Opa! Muito legal, porque Muito a pessoa bom. conversa com você, todos os conhecimentos que você tem lá nesse livro. Reinaldo, e me diz uma coisa, quem quiser esse livro, Vou deixar aqui. Aonde que consegue? Vou deixar na descrição aqui, vou deixar... A gente deixa aqui nos... DSOP, loja DSOP. Aí Beleza. você encontra em Amazon, encontra em qualquer A gente lugar. deixa o link também disponível para quem quiser. Mas eu gostaria de convidar você para a Deflix, porque todas as minhas obras, as mais de 150 obras, estão roteirizadas e foram para cinema mesmo, para entretenimento. Então a gente ensina de uma forma como se estivesse conversando com você. Mais lúdica, E aí tem criança que tem acessível. desenhos, aí tem atividade. Só lúdico. É para maratonar. Maratonar. É a Netflix da educação financeira. A Deflix. Maravilha. Muito bem. Vou voltar. Você vem com essa história aqui de necessidade. Chega um momento que você fala assim, eu quero estudar isso, quero fazer aquilo. Com 40 anos eu falei assim, eu gostaria de ter alguma coisa que eu pudesse devolver para a sociedade, que eu já alcancei minha independência. Aí eu fui falar, eu quero fazer alguma coisa com prazer. Não que eu não tinha prazer na minha atividade anterior, mas era muito mais pela necessidade, porque eu achava que era importante também. Uhum. Contribuímos muito para milhares de empresas, tá legal, mas eu queria com prazer. Então, na vida da gente, a gente tem três fases. Três. 1, 2, 3. Primeira, necessidade. Você trabalha pela necessidade. Você precisa escolher qual que você está aí, eu não sei qual que é a sua. A segunda é trabalhar com prazer. Mas o que eu gosto mesmo é da terceira. É por prazer. Hoje eu faço isso. Por prazer. Não preciso receber. Porque às vezes eu trabalho em algo que eu gosto muito, com prazer, porque eu tenho ainda a necessidade de ganhar dinheiro. Por prazer, não. Por prazer é o ápice. É onde você alcança o seu melhor resultado. O seu melhor estágio da vida. Que é estar trabalhando com a independência financeira a seu favor. E não é estar independente. Não é ser independente. É estar independente. Porque é um estágio que você pode perder a qualquer momento também, se você não manter. Ótimo. Por isso que o equilíbrio da educação financeira, da metodologia da SOP é o equilíbrio entre o ser, o ter, o fazer e o manter. Então a gente tem que fazer bem feito por meio do ser, do ter e do manter. Manter é a independência financeira. E aí você tem escolhas quais você quiser. O céu é o limite. Sensacional, sensacional. Até fazendo um gancho nessa sua fala, normalmente, não normalmente, mas tem vários casos registrados de pessoas aí que ganharam fortunas e não conseguiram manter. É muito É muito disso, comum, né? porque não tem educação, não tem instrução. Porque não construiu uma base sólida, né? Não construiu uma base onde a nosso conhecimento, nossa educação, ela não foi realmente estruturada para a família. Onde se derrete? É o pai rico, filho nobre e neto pobre. Essas gerações futuras. Pai rico, filho nobre e neto pobre. Você pode escolher. Quantas gerações, quantas famílias não tiveram esse caos, né, da sua vida financeira, essa falência financeira? É importantíssimo quando você chega no estágio desse, você entender o que é uma holding familiar para proteger o seu patrimônio, das suas atividades comerciais. Gente, tem muita informação que a gente não enxerga, não vê. Ouve e passa por aqui, mas a gente não aprofunda. Então a gente precisa se aprofundar no universo do empreender do momento diferente, né? Como a gente vai fazer com a nossa história? E aí é que entra o ponto realmente, que é o conhecimento, o conteúdo, né? Eu vivo muito isso. Eu gero conteúdo 24 horas. Eu tenho um canal de YouTube que é o Dinheiro à Vista. Tem lá alguns milhares, 250 mil
Tem mais, seguidores. eu tenho de piada, tem mais, hein? Tem mais já, né? Já, eu quase não sei, 300 mas mil já. É bastante gente que a gente está, né, trabalhando. Mas assim, é um trabalho social. É por isso que eu falo, estar independente, trabalhar por prazer, é uma dádiva de Deus. Porque é assim, você acorda com muito mais disposição. Eu tava louco para vir no seu programa aqui. Eu falei, eu vou me arrumar bonitinho. Tá? Eu falei assim, ó, tava doido. Eu falei, quando será? Eu achava que era ontem, né? Eu falei, não, é amanhã. Eu falei, então tá bom, então eu vou amanhã. Eu estava na Paulista e estava na Befim, inclusive, depois vim direto para cá. Cheguei no horário, direitinho. Pontualíssimo. Então, eu fico, mais uma vez, muito agradecido, né? Por você estar dando essa oportunidade para falar sobre aquilo que a gente ama, né? Aquilo que a gente vive. Porque, né? De que serve dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria. A gente traz aqui o seu conhecimento dessa grande profissional planejadora, né? Desse conhecimento financeiro com um grande terapeuta financeiro que sou eu. Estou aqui na sua frente junto... De mãos dadas, olha aqui. Olha aí, de mãos dadas, gente, para democratizar a educação financeira no país. Total. Vou convidar você precisa estar associada à Befim. Já sou. É verdade, você já sou associada, imagina. Quem não é quem está assistindo, talvez? Quem está assistindo, olha aí, quem não estiver ainda associado à Befim, entra lá no site deles, tem o... É muito simples, entra lá, tem o campo, né, para se associar. Muito Qualquer legal. Coisa pode mandar mensagem, manda direct, manda WhatsApp, a gente direciona vocês também. Reinaldo, mais uma vez eu quero agradecer imensamente ter uma pessoa que, se não for, eu considero, se não o nome mais importante hoje dentro da educação financeira no país, está ali no top 2, top 3. E agradeço em nome de todas aquelas pessoas que, de alguma forma, conseguem se reconstruir, conseguem aprender, sair de uma situação triste, de endividamento e várias outras situações que podem acarretar aí, vinculadas a dinheiro, e consegue transformar suas vidas, consegue transformar a vida daqueles que amam, que eu acho que é o maior valor, está aí, mais do que para si mesmo, é no próximo. E agradecer imensamente mesmo pela sua disponibilidade de vir aqui e poder compartilhar um pouco desse conhecimento tão vasto com todas as pessoas que nos assistem. Obrigada mesmo. Olha, Suzy, e você que está nos assistindo, obrigado por ter ficado até esse momento aqui com a gente. Eu acho que isso nos faz realmente ter mais vontade de continuar, né? Eu sempre falo, nunca pare o que você está pregando, o que você está orientando, o que você está educando, ensinando. Então eu fico feliz de estar aqui, né, nesse Afortunado, é isso? Afortunados. Ah, meu Deus, esse nome é muito forte, né? Atrai abundância só no nome, aqui Afortunados. Eu gosto muito, eu gostei muito do nome, né? Eu achei o máximo, né? E quero que você fique, né, com esses conhecimentos que a Suzy vem trazendo, essas peças importantes. Eu me considero parte desse trabalho, sem dúvida alguma, um trabalho honrado, um trabalho muito sério. Eu acredito que a educação do comportamento financeiro tem que entrar na sua vida. Se ela não entrar na sua vida, você vai sofrer as consequências que a vida nos traz. Porque pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de sonhar. Pobre é a pessoa que deixou de ter propósitos. Então é o que a gente ensina todos os dias para os nossos missionários, os nossos seguidores, os nossos discípulos, os nossos alunos da pós, do mestrado, doutorado, da graduação. Então, assim, eu queria muito que vocês pudessem beber dessa água. Bebe da água também da Suzy, que tem aí uma capacidade tremenda, né, de passar tudo isso que ela está fazendo. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Que Deus aí nos abençoe, que nos dê muita energia, dê muita luz, muita saúde, para que a gente possa continuar, né, amiga? Amém. Vamos juntos. Então vamos falar para aquela câmera lá, venha com a gente, venha transformar vidas. Exatamente. Fechou? Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.